Os brasileiros estão quebrando. Nesse vídeo aqui eu separei alguns gráficos, alguns números importantes para a gente analisar como que está a situação do crédito de pessoas físicas e pessoas jurídicas aqui no Brasil, para a gente entender qual que é essa situação e entender um pouco também de quais são as consequências disso, o que a gente pode esperar daqui para frente. E para a gente começar em direto ao ponto, né? O primeiro gráfico que a gente tem aqui para mostrar é qual que é o saldo da carteira de crédito que a gente tem aqui no total, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E a gente vê que esse saldo de crédito vem aumentando bastante, principalmente quando a gente está falando aqui de pessoas físicas, que teve um aumento bem expressivo ao longo dos últimos anos ali, depois que passou também do saldo de pessoas jurídicas em 2017. Eu vou deixar todas essas fontes aqui na descrição, caso você queira olhar depois também, mas se a gente for abrir esses números e entender mais a fundo sobre cada um deles, a gente consegue ver que do saldo total da carteira de crédito de pessoas físicas, grande parte, a maior parte desse saldo vem de recursos livres, que é um crédito sem garantia e é um crédito também de baixa qualidade para o credor, porque de fato ele não vai ter garantia e tem esse risco maior para quem está emprestando, que no caso são as instituições financeiras. Então dentro desse total aqui nós temos a maior parte sendo de recursos livres e depois nós temos também recursos direcionados para financiamento imobiliário, cartão de crédito e por fim aquisição de veículos. E se a gente for olhar também a questão da inadimplência, né, que é quanto que as pessoas estão deixando de pagar, ela tem a dívida, mas ela não está fazendo aquele pagamento. A inadimplência das pessoas físicas está aumentando bastante, de acordo com essa imagem aqui que a gente consegue ver também, que aumentou 4,2% em outubro contra setembro e 58% de aumento nos últimos 12 meses. Olha esse gráfico como é que ele está inclinado aí para cima, né? A inadimplência está aumentando bastante. E se a gente for olhar qual que é essa inadimplência também em categorias de crédito, a gente consegue ver que a grande parte dessa inadimplência vem justamente dos recursos livres, que são esses empréstimos que não têm tantas garantias assim, são mais arriscados e consequentemente têm taxas de juros mais altas. E se essa taxa de juros é mais alta, o que vai acontecer? A pessoa que está contraindo aquele empréstimo vai ter mais dificuldade de pagar em um cenário que a gente está vivendo, como por exemplo agora, que a taxa de juros está aumentando. E se a gente for olhar aqui também a questão das pessoas jurídicas, né, a inadimplência nas micro, pequenas e médias empresas, elas vieram aumentando ao longo dos últimos anos, enquanto nas grandes empresas essa inadimplência deu uma diminuída. E assim como na pessoa física, a inadimplência também aumenta bastante nos recursos livres. Então a gente tem esse outro gráfico aqui para mostrar pra gente que nos recursos livres a inadimplência ali nos últimos anos, principalmente aqui no finalzinho de 2022, deu uma aumentada em relação aos recursos direcionados, que nos últimos meses ali deu uma caída. E o que a gente pode concluir disso e esperar daqui pra frente, né? Primeira coisa que eu acho que dá pra tirar de conclusão é que você precisa cuidar muito bem das suas finanças, do seu orçamento, entender exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, para nunca gastar mais do que você ganha, para não precisar desse crédito, não precisar se endividar para pagar as contas, porque a gente está num ciclo de alta da taxa Selic, a gente acabou de concluir um ciclo de alta e a gente pode ter um novo ciclo de alta ao longo do próximo ano também. Então você não pode se endividar, porque taxa de juros mais alta significa crédito mais caro. Se você precisar desse crédito, você vai ter que pagar caro por isso e corre risco de você não conseguir pagar, a sua dívida vai aumentando cada vez mais, você fica inadimplente e isso vai virando uma bola de neve para você também, né? Então a gente precisa ter essa noção de que essa Selic alta, quando a gente está pensando na economia como um todo, ela desestimula muito o consumo e estimula os investimentos de renda fixa. Justamente por isso, porque as pessoas vão ter uma dificuldade maior em acessar o crédito, então elas vão ter menos dinheiro disponível para consumo e elas vão ter um incentivo muito alto por outro lado, que é Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, eles estão me pagando muito bem. Então eu vou deixar o meu dinheiro num título como esse para poder aproveitar essa rentabilidade. Eu não vou gastar agora porque eu acho que faz mais sentido eu investir para gastar mais daqui a algum determinado tempo. Então as pessoas têm menos dinheiro disponível para consumo, se tem menos dinheiro disponível para consumo, o que vai acontecer? As receitas das empresas também vão diminuir, as empresas vão ser prejudicadas e elas também têm empréstimos que são atrelados à taxa de juros, ou seja, se a taxa de juros está maior, o crédito fica mais caro para elas têm mais despesa financeira, menos receita, mais despesa financeira, a margem vai diminuindo, elas podem até mesmo ficar no prejuízo. Então isso tudo é muito prejudicial para a economia. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas vão ter dificuldade para pagar, as empresas vão ter dificuldade para pagar também e por outro lado elas vão ter menos receitas. E aí, qual que é o cenário ideal, né? O cenário ideal é que a Selic deveria descer, só que com todo o cenário político, macroeconômico, fiscal, tudo isso que a gente está vivendo no Brasil nas últimas semanas e que a gente vai viver também nos próximos meses, é muito difícil a gente assumir que, de fato, naturalmente a taxa Selic caia. Pode ser que aconteça algum movimento artificial por parte do governo, mas eu não sei se isso de fato é o cenário base do que vai acontecer, mas o que o mercado está precificando é que a taxa Selic vai continuar elevada ao longo
longo dos próximos meses e dos próximos anos também. A taxa Selic deve permanecer na casa de 2 dígitos, então isso é muito prejudicial justamente para quem tem crédito. Então, se você tem crédito, busque o mais rápido possível pagar a sua dívida para essa dívida aumentar em ritmos menores. E quando a gente está falando pelo lado das empresas também, se as empresas estão vendendo menos, se elas têm mais despesa financeira e elas estão, por exemplo, ficando no prejuízo ou não têm condições de pagar as suas dívidas e essa dívida vai aumentando cada vez mais, se ela precisa de mais dinheiro para girar a sua operação, como que ela poderia conseguir dinheiro? Primeiro seria com clientes, né? Cliente comprando produto para entrar dinheiro no caixa. Só que a gente já viu que o consumo está desaquecido por conta da taxa Selic elevada. A empresa poderia conseguir dinheiro com o banco, só que se ela já tem uma dívida para pagar com o banco, ela não está conseguindo pagar aquela dívida e ela precisa de mais dinheiro para conseguir pagar aquela dívida, o banco não vai emprestar mais dinheiro para ela. E a outra alternativa que ela tem é pegar dinheiro com sócios, fazer, por exemplo, uma injeção de capital dentro da companhia. Só que se o sócio está vendo que a empresa não tem condições de pagar as suas contas, se ela está tendo prejuízo, se ela não está tendo uma receita tão interessante, se ela está muito endividada, o sócio vai pensar que é muito arriscado colocar o dinheiro naquele negócio e não vai colocar, porque o sócio, ao colocar dinheiro no negócio, o que ele está querendo é retorno. Ele quer ganhar dinheiro. E se a empresa está dando prejuízo, se ela não está distribuindo dividendos, se ela não está crescendo ao longo do tempo, não faz sentido para o sócio colocar dinheiro lá dentro. E aí o que acontece com uma empresa que não tem mais recursos para pagar as suas contas? Ela quebra, vai entrar em falência, recuperação judicial e por aí vai. Então por isso que todo esse cenário que a gente está vivendo é preocupante, tanto para as pessoas que estão ficando mais endividadas, quanto para as empresas que vão sofrer um pouco por conta do varejo, do consumo desaquecido, tanto por conta dos juros mais altos que elas vão ter que pagar também, quanto para os sócios, para os investidores que vão tirar o seu dinheiro de investimentos mais arriscados para colocar em títulos mais seguros, como por exemplo os títulos do Tesouro Direto. Enfim, isso tudo vai virando esse ciclo negativo para a economia e a gente tem que ficar de olho nesses números também para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilha com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.